O planeta Terra é um lugar praticamente perfeito de se viver no universo. Orbitando uma anã amarela, o Sol, que nos fornece calor suficiente para manter nosso planeta aquecido e permitir água líquida e vida. Mas você já imaginou como seria se a Terra fosse teletransportada para a órbita de outras estrelas pelo universo? E detalhe, continuasse exatamente na mesma distância que estava do Sol, a 150 milhões de quilômetros. Algumas estrelas ainda permitiriam vida, outras apagariam o planeta em questão de dias. Eu sou o Gabriel Nogueira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e desta vez vamos descobrir como seria se a Terra orbitasse outras estrelas. Vamos nessa! Nossa primeira parada está a 4 anos-luz de distância, uma estrela anã vermelha, considerada a mais próxima do Sistema Solar. Próxima Centauri é uma estrela bem fria, com apenas 2.700 graus Celsius. Se a gente colocasse a Terra exatamente a 150 milhões de quilômetros de Próxima Centauri, ela não ficaria dentro da zona habitável, e sim em uma zona congelante. Zonas habitáveis em torno de anãs vermelhas normalmente ficam bem mais próximas a elas devido a seus tamanhos. Em Próxima Centauri, ela fica a mais ou menos 7,5 milhões de quilômetros dela. E no céu, um pequeno ponto vermelho. A luz do dia parece fim de tarde permanente. As sombras quase não existem. Os oceanos começam a congelar de cima para baixo. A fotossíntese entra em colapso. As cadeias alimentares quebram. A Terra não explode, não entra em chamas. Ela apenas adormece no frio. No entanto, o maior problema seriam as grandes erupções estelares que Próxima Centauri produz. Mesmo distante, uma supererupção poderia arrancar partes da atmosfera e atingir a camada de ozônio. A boa notícia é que a 150 milhões de quilômetros, o impacto seria muito mais fraco do que seria para um planeta na zona habitável real de Próxima. A má notícia é que, como a Terra já estaria congelada e com ecossistemas colapsados, qualquer perda adicional de ozônio ou da atmosfera dificultaria ainda mais qualquer tentativa de vida sobreviver no longo prazo. E bem perto de Próxima Centauri, há outras 2 estrelas, formando um sistema triplo. Essas duas são Alpha Centauri A e B. Alpha Centauri A é uma anã amarela, como o Sol, mas um pouco maior, mais luminosa e mais velha que nossa estrela-mãe. Se a Terra orbitasse Alpha Centauri a 150 milhões de quilômetros, ela também estaria fora da zona habitável. Devido ao seu tamanho ser um pouco maior que o Sol, acredita-se que a zona habitável dela esteja entre 187 milhões a 300 milhões de quilômetros. No céu, a estrela parece familiar, mas mais intensa. A luz é um pouco mais branca e mais vibrante. Os dias ficam mais quentes, as calotas polares começam a derreter. Tempestades se tornam mais frequentes, e a vida ainda existe, mas o planeta se torna mais instável, ainda habitável, mas diferente. Já sua parceira é uma anã laranja, um pouco menor e mais fria que o Sol. A Terra ficaria um pouco fora da borda externa da zona habitável, já que a área habitável dessa estrela é estimada a uma distância de 75 milhões a 135 milhões de quilômetros. O céu ganharia um tom levemente alaranjado. A luz é mais suave, os invernos se prolongam, o gelo avança lentamente sobre os continentes. A vida ainda consegue resistir.
Agora é hora de ir um pouco mais distante, a 8 anos-luz do Sistema Solar, para o sistema de Sirius. Sirius é uma estrela binária, com a estrela principal sendo a mais brilhante do céu noturno, chamada de Sirius A, e a menor é chamada de Sirius B, sendo uma anã branca. Sirius A é uma estrela branco-azulada, com uma temperatura de 9.500 graus Celsius e 25 vezes mais luminosa que o Sol. A sua zona habitável, teoricamente, fica em torno de 300 a 750 milhões de quilômetros. A Terra estaria sendo cozinhada a 150 milhões de quilômetros. O céu ficaria em tom de azul intenso e os oceanos começam a evaporar lentamente. Nuvens densas de vapor cobrem o planeta e o efeito estufa sai do controle. A Terra caminha para se tornar algo parecido com Vênus, quente, densa e irrespirável. Já sua parceira é praticamente um cadáver de uma estrela morta, sendo o núcleo remanescente de uma estrela que já morreu. Orbitando essa estrela, a Terra ficaria completamente congelada. Mesmo que Sirius B tenha uma temperatura estimada em 25.000 graus Celsius, sua luminosidade é muito baixa e ela é tão pequena quanto a Terra. Uma estrela grande, menos quente, pode emitir muito mais energia do que uma pequena e extremamente quente. E que tal uma gigante vermelha iluminando o céu? A 36 anos-luz da Terra está Arcturus, uma gigante vermelha 25 vezes maior que o Sol, com uma temperatura estimada em 4.000 graus Celsius. Um sol laranja gigantesco domina o horizonte. A Terra estaria perigosamente perto de Arcturus e fora da zona habitável, que deve estar muito mais distante. As temperaturas aumentariam muito, o gelo desaparece completamente e oceanos começam a evaporar. Orbitar essa estrela seria uma representação perfeita de como seria o Sol em seu estado de gigante vermelha. Mas e que tal duas anãs marrons? Luhman 16 é um sistema binário de anãs marrons muito próximo da Terra, localizadas a 6 anos-luz do Sistema Solar. Aqui, cada componente é uma anã marrom, objetos que não sustentam fusão estável de hidrogênio, portanto, não são estrelas e nem planetas. Se você escolher apenas uma delas para a Terra orbitar a 150 milhões de quilômetros, o primeiro ponto importante é que anãs marrons emitem pouquíssima energia comparadas ao Sol. A 150 milhões de quilômetros, a Terra estaria absurdamente fora da zona habitável. Resultado, o céu seria escuro, quase noturno. A estrela, por assim dizer, pareceria uma esfera avermelhada fraca, e a luz visível seria mínima. Mesmo se a Terra estivesse mais perto, ela congelaria completamente. E que tal algo mais energético? A 7.175 anos-luz está um dos pulsares mais conhecidos pela ciência, o pulsar do caranguejo. Pulsares são praticamente estrelas de nêutrons que giram rapidamente e emitem grandes pulsos de rádio, e também são restos de estrelas mortas. Esse objeto tem o tamanho de uma cidade, cerca de 20 quilômetros, porém tem a mesma massa do Sol e completa 30 rotações a cada segundo. O pulsar do caranguejo está dentro de uma nebulosa com o mesmo nome, Caranguejo. Agora imagine a Terra a 150 milhões de quilômetros dessa coisa. Gravitacionalmente? Sem problema. Ele tem aproximadamente a mesma massa do Sol, então a órbita seria parecida em período.
Mas energeticamente, aqui está o ponto brutal. Um pulsar emite feixes de radiação concentrados nos polos magnéticos. Como ele gira rapidamente, esses feixes varrem o espaço como um farol cósmico. Se a Terra estivesse na mira desses feixes, ela seria bombardeada por radiação gama e raios X constantemente. Nossa atmosfera e a camada de ozônio seriam destruídas, e a superfície seria tomada por radiação, que mataria tudo, sem exceção. Viajando para um pouco mais longe, a 7.500 anos-luz, vamos encontrar uma das estrelas mais energéticas e violentas do universo, Eta Carinae. Esse também é um sistema binário, mas desta vez contendo duas estrelas, uma hipergigante azul e uma supergigante azul, muito maiores que o Sol, com a estrela principal sendo a Eta Carinae A e a menor sendo B. A luminosidade das duas estrelas combinadas é superior a 5 milhões de vezes a do Sol. O sistema está localizado dentro de uma nebulosa chamada Homúnculo, que por sua vez está dentro de uma nebulosa ainda maior, a nebulosa Carina. Aqui não tenho por que querer orbitar uma e depois a outra, já que ambas estão bem próximas entre si. E orbitando uma ou outra não faria diferença, já que a Terra receberia a radiação extrema das duas. Aqui, o céu inteiro brilha. A Terra, a 150 milhões de quilômetros, estaria praticamente colada nessas estrelas. A energia é tão intensa que os oceanos desaparecem rapidamente. A crosta começa a aquecer além do suportável. Nada sobrevive, nada resiste. Mas ainda não é o fim mais extremo. Isso porque há o risco da estrela principal, Eta Carinae A, explodir em uma supernova. Ou seja, qualquer órbita próxima de Eta Carinae é uma sentença de morte. Quer algo ainda mais perigoso e louco? Então aqui está! Essas duas estrelas são um sistema binário de contato, chamado de MY Camelopardalis, a 13.000 anos-luz da Terra. Um sistema binário de contato é um sistema cujas estrelas componentes estão tão próximas que se tocam ou se fundiram para compartilhar suas atmosferas. E como você pode ver, essas duas estão praticamente grudadas, como duas gotas de água que em breve vão acabar se fundindo. As duas estrelas não pareceriam dois sóis separados no céu. Elas se comportariam gravitacionalmente quase como um único objeto. Isso significa que a Terra faria o que chamamos de órbita circumbinário. Ela orbitaria o centro de massa do sistema, não uma estrela individualmente. No entanto, ela seria atingida por ventos estelares violentos. A atmosfera começa a ser arrancada. O céu é um espetáculo apocalíptico, mas o planeta não dura muito. Tudo bem, acho que nesse cenário eu nem preciso tentar explicar com tantas palavras. Orbitando uma supergigante vermelha como Betelgeuse, a Terra estaria praticamente dentro da atmosfera dessa estrela. A 150 milhões de quilômetros não é o suficiente para estar fora da estrela. Isso porque Betelgeuse tem um raio de 640 a 887 vezes maior que o Sol. Ou seja, em quilômetros, daria 617 milhões a 750 milhões de quilômetros. A Terra estaria dentro de Betelgeuse. Não existiria céu, não existiria atmosfera, não existiria planeta. A Terra não congelaria, não evaporaria, não queimaria. Ela simplesmente deixaria de existir.
A única forma de orbitar algo tão grande e conseguir ao mínimo manter a água líquida na superfície seria se a Terra estivesse a 45 bilhões a 60 bilhões de quilômetros da estrela, já que são estimativas de onde estaria a zona habitável de Betelgeuse. Bom, trocar a estrela é trocar o destino. Algumas permitem vida, outras trazem gelo, outras trazem calor extremo. O Sol não é o maior, não é o mais brilhante, mas é a estrela mais especial para nós, já que está exatamente na medida certa. E no universo, isso é algo extremamente raro.